Oi, meus queridos, vamos lá, vamos começar a sua leitura para trabalho. Lembrando que isso aqui é uma leitura geral. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br. Eu vou deixar o link para o meu site de agendamento aí no primeiro comentário fixado desse vídeo para ficar mais fácil para você. Mas eu espero que você encontre muitas respostas, muitas inspirações para você aqui nessa leitura geral. Essa é uma leitura onde a gente olha para trabalho e ela vai conversar com você se você estiver buscando mais informação para saber como você navega a vida profissional de um jeito que funciona melhor para você no final do dia. Essa é a intenção dessa mensagem, tá bom? Muito bem, agora eu vou te deixar com a sua leitura. Muito bem, vamos começar aqui a sua leitura. Dá uma arrumadinha no meu microfone. Perguntando o que a gente pode saber sobre essa energia capricorniana e o que ela traz na sua direção, nesse momento, o que ela está querendo te mostrar, como você trabalha com ela nesse momento em relação à vida profissional. Primeira carta que aparece aqui, ela caiu facinho na mesa, então estava pronta para conversar. Essa carta que fala de presta atenção em quem está no volante. E isso pode falar sobre você ou pode falar outras pessoas com quem você está trabalhando hoje. Essa carta fala assim como um graveto na roda pode impedir uma jornada, uma pessoa que bagunça com o consenso, chegar a um consenso, pode atrasar um progresso. Isso pode ser outra pessoa, e aí um exemplo que não precisa ser só isso, mas só para te dar um visual assim, né? Sabe aquelas pessoas que toda reunião ou toda conversa sempre tem um questionamento ou uma contribuição, entre aspas, que mais atrapalha do que ajuda. Então, tipo, às vezes estava assim, todo mundo estava animado para seguir numa direção, para começar a dar movimento numa direção de tirar um projeto do papel. Aí essa pessoa contribui com alguma coisa, faz um questionamento, fala alguma coisa, traz um problema, vamos dizer assim, aí você vê o brilho no olho sumindo, né, como o pessoal fala. Um exemplo. O outro, e eu vejo que isso é muito comum, eu sinto que isso é muito comum, da pessoa que ela contribui sempre, né? Porque dá pra ver que tem essa coisa assim, eu tenho que contribuir sempre, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que falar, e aí vira um hábito, assim, de qualquer que seja a conversa que você tá tendo naquela situação, essa pessoa sempre se coloca na posição de questionar, de fazer o papel do advogado do diabo, por exemplo, sabe? De, mas e isso? Mas e aquilo? Mas eu não acho. E se você... Aí fica até uma sugestão, tem uma razão para estar saindo assim a mensagem, fica uma sugestão de como que você lida com isso. Primeiro, tem que reconhecer, observe quem está no volante, observe o volante. Aí a próxima... O que isso significa? Isso significa quem está no poder de decisão, ou quem está influenciando as decisões, o movimento ou não movimento. Pode ser você, pode ser outra pessoa. Aí o primeiro de tudo é reconhecer que tem isso, tem movimento e tem influência, ou quem está responsável, ou quem tem o poder de decisão, quem está no volante. E aí reconhecer também que tem um graveto, um ponto de tensão, uma incoerência, uma influência que não necessariamente é produtiva, etc, etc, né? Dá para explicar esse graveto aí de várias formas. E aí, reconhecer que esse graveto seja uma pessoa, seja um jeito de enxergar uma situação também, que aquele detalhe, aquele jeito de enxergar um problema vira um graveto, que o processo, a ideia, a vontade, o movimento trava todo ali. Então, identificar o tal do graveto. E perceber que é sobre isso. Então, no grande esquema das coisas, essa é uma carta de número 21 também. Número 21 me fala muito sobre 2, flexibilidade, 1, né? Um novo, uma nova fase. Então, interessante sobre isso, porque até nos exemplos que vieram na mensagem, a forma como a mensagem conversou com a gente, tanto falou muito, né, até o momento, sobre como essa flexibilidade ela pode atrapalhar também, porque ela atrapalha um consenso,
né, de ter uma clareza de que, ok, não sabemos de todas as coisas, não se tem toda a informação, mas algumas coisas a gente tem que saber e confiar que aquilo é o suficiente para andar para frente. Senão também ninguém sai do lugar, nada sai do papel, né? A gente fica andando em círculos e tudo mais. Então tem um pouco disso, mas tem esse outro lado também dizendo que é esse pedido de flexibilidade, de saber que essa flexibilidade é necessária para permitir o novo. Então, muito do que a gente está conversando aqui é também pedindo essa flexibilidade de perceber, e a mensagem deu elementos para a gente, que tem um volante, né? E que esse volante tem alguém atrás desse volante. Pode ser você, pode ser um chefe, pode ser outra pessoa. Ok. Então, reconhecer isso. Primeiro de tudo, tem movimento, e aí tem o volante, e aí tem o graveto. Então, de começo de conversa, já fica, já acredito bastante que ajuda a reconhecer que tem movimento, quem que tá no volante, na situação, e quem que é o graveto. E aí, sempre que a gente enxerga algo, tem que fazer alguma coisa com aquilo. Tem uma informação, só por ter uma informação, não adianta de nada, informação é poder. E aí ela se torna poder a partir do momento de como a gente escolhe reagir, responder, o que a gente escolhe fazer com aquela informação. Aí, para muitas pessoas tem coisas bem específicas que você vai olhar para o processo aí de trabalho, né? Vai rever um workflow, né? Um processo de trabalho, vai rever um papo, como a coisa tá indo numa reunião, num projeto, no espaço onde você trabalha. Para algumas pessoas tem isso, mas para todo mundo. Engraçado que essa mensagem tá vindo assim. Essa conversa que a gente teve, ela atende de uma forma bem prática nesse exercício de identificar e perceber e aí responder adequadamente. E para todo mundo vem essa conversa falando assim: por que essas coisas então se alimentam? Por que o graveto se alimenta? O que mantém o graveto ali? Interessante, olha o passo a passo. Reconhecer primeiro que tem movimento. Segundo, que tem alguém no volante. Terceiro, que tem um graveto. Quem são essas personagens nessa situação, nesse momento? Aí um quarto elemento é reconhecer que o graveto só está ali ou só se mantém ali porque também pode haver uma fragilidade para algumas pessoas de confiança pessoal. O Rei de Ouros é uma energia madura de estabilidade. Inclusive eu conversei bastante sobre esse Rei de Ouros na energia virginiana, pode ser que tenha alguma coisa para alguns de vocês lá também. Mas esse Rei de Ouros, ele me fala muito sobre isso, sobre quando a gente encontra um espaço, um estado de espírito, um jeito de se enxergar, inclusive enquanto profissional, enquanto pessoa. As coisas não podem ser separadas, porque todo dia a gente dá o nosso tempo para o trabalho. Essa coisa de, as máscaras diferentes, no trabalho é uma coisa, em casa é outra porcaria. Não funciona, porque todo dia é a gente lá em casa, é a gente lá no trabalho. O nosso tempo aqui é finito, o nosso caminho é sagrado, então essa coisa só alimenta a gente a permitir coisas que a gente não deveria permitir. Porque agora eu tô no trabalho. Mas é porque agora eu tô na convivência em casa. Então, fica a sugestão aí para refletir sobre isso. Mas voltando para esse nosso papo mais específico sobre carreira, trabalho, para todo mundo uma mensagem que está falando assim, que essas coisas só se potencializam quando tem uma fragilidade nossa, de valor próprio. E esse Rei de Ouros, ele me fala muito sobre isso, sobre essa energia madura, que se vê estável, confia muito na própria estabilidade, se vê bem-sucedido, porque sabe que em qualquer situação que se coloque, vai dar um jeito de dar forma para aquilo.
Porque eu sei, porque eu confio, que eu sei criar processos, eu sei fazer o trabalho, eu sei os elementos envolvidos numa história. Eu posso não saber especificamente fazer isso aqui, eu sei aquilo ali, mas eu tenho a minha base de conhecimento, de interesse, de habilidade de aprender, isso, tantas coisas dentro de uma energia estável, né? E esse Rei de Ouros falando que quando você tem essa confiança amadurecida também de que você é isso, você fica um pouco menos ou muito menos influenciável, ou tem muito menos que te desestrutura ou que te atrapalha de continuar dando movimento naquilo que você segue, naquilo que você tem interesse em construir. Que interessante como saiu aquilo. Então você segue. Aí, aqui nós temos a carta da temperança. A carta da temperança, ela vem dizendo algumas coisas. Ela vem falando assim, que para alguns de vocês, primeiro de tudo, para todo mundo tem um elemento de tempo envolvido, tá? Então, paciência é a escolha de trabalhar com as coisas como são nesse momento, mesmo que elas fiquem mais desafiadoras e tudo mais, não absorver uma decisão, olha que interessante, não absorver uma decisão que às vezes você não concorda, ou se vê no momento de ter que tomar decisões desafiadoras que você esperava que fosse diferente nesse ponto em que você está aí na sua carreira, mas é esse pedido de colaborar com as coisas como são, trabalhar com as coisas como são, sem nem cruzar os braços, esperar que as coisas mudem para que eu continue dando movimento, e sem também ficar, como se diz, desistindo, né? Desistindo daquela direção que eu quero ir. Temperança, exercer paciência. Para muitas pessoas, aqui é um pouco mais ermitão, né, o que eu vou falar, mas você pode se beneficiar de dar esse tempo antes de responder ou de tomar certas decisões, se dá esse tempo para fazer essa avaliação. Quem são os players aqui? Quem são esses elementos, né? Tem movimento, quem está no volante, o que é um possível graveto e o que eu preciso me lembrar, que eu sei, que eu consigo, essa questão de raiz, né? Como eu me posiciono nisso aqui. Então, essa carta de temperança aparecendo aqui nesse contexto também está me falando que você pode passar um tempo se vendo em situações que te dão essa oportunidade de equilibrar isso, entendeu? De equilibrar o identificar das energias, de equilibrar o identificar das suas fortalezas e dessa sua habilidade de resposta. Só o que você não pode fazer é escolher jogar a toalha, parar, desanimar, desistir, acreditar na história que o graveto está contando, etc, etc, essas coisas. Aí uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que para algumas pessoas essa é uma mensagem que é mais espiritual, querendo conversar aqui numa leitura de vida prática, de carreira. Para outras pessoas é literal. Então me chamou muita atenção uma flor, uma imagem que tem aqui atrás que mostra 3 flores que parecem 3 girassóis, assim, mas tem rostos nesses 3 girassóis aqui. Observando essa figura, encontrar a medida certa das coisas. Então tem uma coisa, como eu falei, para algumas pessoas pode ser mais espiritual, a gente pode estar falando de proteção, de guias, né, e essas coisas todas, mas para outras pessoas também tem isso, às vezes e tá fora do campo de visão, né? Tá fora do seu campo de visão, mas tem pessoas observando e percebendo enquanto você
escolhe, o mais importante é isso também, enquanto você, ao invés de desistir, ao invés de jogar a toalha, ao invés de acreditar na narrativa do graveto, etc, etc, você escolhe aparecer, se apresentar, trabalhar com aquilo como as coisas são, tirar o melhor dessa situação como ela é, ao invés de arranjar culpados, essas coisas. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia capricorniana e o que ela traz na sua direção em relação ao trabalho? Tem muitas cartas, eu vou pegar a primeira. Não vai dar para não pegar a segunda, porque o nome da segunda é flexibilidade. Eu não fiquei um tempão falando de flexibilidade ali. Então, assim, ó, a primeira falou que vem notícias, vem conversa, vem informação na sua direção. Essa mensagem numa garrafa pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, mas é comunicação. Pode vir por e-mail, por telefone, cruzando com alguém na rua, uma reunião que você tem, ou pode vir muitas vezes de uma sincronicidade. Só vamos tomar cuidado para a gente não querer fazer as coisas encaixarem, né? Sincronicidades de verdade normalmente são coisas assim inegáveis, e se a gente vai tentar explicar para o outro por que aquilo teve um significado para a gente fica parecendo doido. A próxima carta é a carta que pede então essa flexibilidade, como a gente falou, o universo está alinhando as estrelas. Fique em paz, fique em paz. Essa é uma situação que te ajuda, esse momento aqui agora é uma ajuda, te favorece, eu ouço assim também. Não só te ajuda, mas te favorece, e também é um pedido para pensar assim. Por quê? Pensando assim, você entra numa atitude, num jeito de se apresentar. Se você compra a narrativa do graveto, nossa, você pode ficar muito bravo, você pode ficar muito revoltado, você pode, como eu falei, apontar dedos, culpar pessoas, você pode desanimar, você pode desistir. Enfim, não quero nem ficar dando muito palco pra isso aí não, mas deu para entender, né? Quando você vira essa chave, essa perspectiva de não importa o que tá acontecendo, eu identifico os players, eu identifico o papel de cada um, não levo pro pessoal, a função não é julgamento. O mais importante é ajustar, enxergar muito bem o que é real e ajustar a minha atitude para me fortalecer, para me ver mais capaz. E é isso que vai alimentar você nesse período de ajuste, mas tem um período e ele funciona, ele te ajuda, ele funciona a seu favor, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se inscreve nesse canal, se você não é inscrito ainda, eu posto vários formatos de conteúdo, então você pode assistir os que você gosta, não assistir os que você não gosta, enfim. Se inscreve aí para não perder essas atualizações de quando eu posto conteúdo novo, e também curte esse vídeo que me ajuda bastante, obrigada. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, você pode me seguir no Instagram, no @blogueiramística. Tô sempre conversando por lá com vocês. Um beijo grande para você, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.